durante a competição por esse tipo de jogada, principalmente os defensores, né? O Donato tinha trabalhado comigo no Vila Nova. Infelizmente não conseguimos neutralizar e nas opções, nas horas que nós tivemos a possibilidade de sair na frente, infelizmente também não conseguimos efetividade. Continuar trabalhando, saber que é um golpe duro para nós, porque nós esperávamos dentro de casa os 3 pontos, até pelo que nós fizemos antes de tomar o gol. Depois houve um pouquinho de desequilíbrio, mas voltamos novamente a jogar, a tomar a rédea da partida, e não esquecendo que é muito difícil você jogar contra uma equipe que provavelmente vai estar disputando a Série A e vem tendo essa consistência durante a Série B inteira, né? Nós não jogamos contra um adversário qualquer, mas ao mesmo tempo poderíamos sim ter saído com a vitória. Alan, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Imagino a frustração após a partida. Você não havia perdido ainda, né, com o Guarani no Brinco de Ouro. O Guarani seguia invicto neste segundo turno. Acaba perdendo a partida de hoje contra o Novo Horizontino. Os jogadores deixaram o gramado muito cabisbaixos. A maioria não quiseram conversar com a imprensa. Queria te perguntar, após o jogo, no vestiário, como que vocês receberam essa derrota, como os jogadores ficaram, em especial o Pegorari, jogador que é tão querido pelo torcedor, sofre com mais uma falha nesta reta final de Série B, foi vaiado pelo próprio torcedor que normalmente aplaude ele. Queria te perguntar como que ele ficou após o resultado. A gente sabe que ele é um dos líderes desta equipe do Guarani, e como todo o elenco recebe a derrota e o que fazer agora nesta reta final. O Guarani precisando de praticamente 4 vitórias nesta reta final de Série B. Obrigado. Boa noite. Esse sentimento demonstra o caráter, né? Seria um absurdo se a gente não tivesse cabisbaixo, se a gente não tivesse chateado, se a gente não tivesse frustrado pelo que a gente fez também durante a partida, né? Nós poderíamos ter saído na frente, tivemos as melhores oportunidades antes de tomar os gols de bola parada. É lamentável, né, a gente desperdiçar uma oportunidade dentro de casa, de uma sequência que a gente vinha tendo muito boa dentro da nossa casa, mas ainda depende só de nós. Difícil, difícil, mas desde o início da competição, desde as primeiras rodadas, a dificuldade ela vem acompanhando, né, o Guarani. Então nós temos que ter essa resiliência, temos que ter essa frieza, temos que levantar a cabeça, continuar trabalhando, procurando recuperar alguns atletas para que a gente possa ter um leque de opções maior, né, no momento que a gente precisa reverter alguma situação dentro de campo e no momento que a gente precisa sustentar também algum resultado favorável. O nosso elenco ele vem sendo reduzido principalmente do meio para frente, por lesões, por uma série de questões que infelizmente fazem parte do futebol. Então a gente tem que lamentar, tem que ficar triste, né, por nós, pelo nosso torcedor, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir em frente. A nossa caminhada ela não acabou aqui, ela continua e, como eu falei, a gente tem que acreditar que só depende de nós. Vamos enfrentar jogos difíceis, muito difíceis, mas desde o começo da competição vem sendo assim. Então a gente tem que ter essa personalidade, essa resiliência e principalmente agora falar menos e trabalhar muito mais. Alan, boa noite. Queria que você falasse, por favor, sobre a escolha do Bruno Mendes para começar como titular ao lado do Caio Dantas, né, 2 jogadores mais centralizados, e a opção do Heitor como uma novidade, mas hoje mais na esquerda, né? Foi realmente uma surpresa a presença do Heitor ali pela esquerda. O porquê dessa decisão e qual a avaliação que você faz da atuação do Heitor nessa posição onde você o colocou? Boa noite. O Mendes e o Caio, era pela situação do adversário vir jogando o campeonato todo com 3 zagueiros, nós não precisaríamos ter jogadores a mais no meio de campo, num setor onde a gente teve um desempenho muito bom, né, com o Bueno, com o próprio Bispo e com o Luan fazendo essa flutuação por dentro, deixando o corredor para o Ian e depois para o Heitor. A entrada do Heitor seria para recompor e equilibrar defensivamente a equipe deles, que jogavam com os 2 alas atacando ao mesmo tempo, principalmente o ala do lado direito, e pela situação que a gente tem de falta de jogadores de beirada para cumprir essa função, né? Nós estamos aí com praticamente 3 jogadores, alguns outros jogadores rendendo abaixo daquilo que a gente esperava, então a gente precisava arrumar soluções, e eu vejo que o Heitor fez um bom primeiro tempo, teve as melhores ações ali, construindo juntamente com o Ian, né, um jogador que tem facilidade de trabalhar com as 2 pernas. Infelizmente, a gente não conseguiu aproveitar essas jogadas que nós criamos pelo lado do campo. E o Mendes é um jogador que a gente sabe da qualidade dele, sabe da representatividade dele e sabe que ele pode nos ajudar
muito mais do que ele fez hoje, já iniciando de uma maneira muito boa, né? Teve uma oportunidade, o mérito do goleiro de defender, conseguiu fazer o pivô, conseguiu fazer com que o nosso time jogasse através de aproximação. Então, é um jogador que a gente confia e acredita muito. Boa noite, Alan. Sou Victor Freitas, do Bugricast. Em caso de derrota para o Goiás no sábado, combinado com outros resultados, o Guarani pode ser rebaixado matematicamente já na próxima rodada. Deve ser, então, o jogo com maior pressão, né, para esses jogadores desde o início do campeonato. A gente tem visto jogos recentes agora, Sport Novo Horizontino, o Guarani, depois que toma o primeiro gol, tem dificuldade de reagir, né, de desempenhar o mesmo futebol interessante que apresentava antes de tomar o gol. Como é que esse fator da pressão pode ser driblado num jogo difícil, fora de casa? O Guarani não vence há cerca de 20 anos em Goiânia. Como é que dá para controlar todo esse nervosismo da partida num duelo que vai ter toda essa carga explosiva? Boa noite. Eu acho que controlar é difícil. O que a gente tem que pensar é positivo, né? Pensar numa vitória, pensar numa possibilidade de ganhar 3 pontos. Eu acho que essa é a maneira que nós temos que encarar a partida, né? Para que alguma coisa dê errado e que seja decretada uma impossibilidade da gente brigar até o final, exige outros resultados também. Então nós temos que pensar no nosso, saber que vai ser difícil, saber que nós estamos trabalhando sob pressão muito antes da minha chegada, né? E são situações que fazem parte do futebol. Eles são profissionais, assim como a gente, é óbvio que são seres humanos, mas tem que saber lidar com isso. Enquanto depender só de nós temos que pensar no lado positivo de, em Goiânia, buscar uma vitória, sabendo da dificuldade. Goiás, se não me engano, ganhou hoje do Operário por 3-0, né? Uma equipe muito qualificada, mas não tem outra alternativa para nós. Nós temos que respeitar o adversário, procurar neutralizar aquilo que eles têm de melhor e continuar jogando. Continuar jogando. Eu acho que esse aspecto de se tomar o gol e depois você ter dificuldade para retomar a partida, ele vai muito pelo momento que você toma o gol. Hoje nós tomamos o gol no momento que a gente estava mais próximo de fazer. Isso acaba abalando emocionalmente, mas eu vejo que logo em seguida voltamos para o segundo tempo, acreditando, né? E o que eu falei para eles era que a gente precisava fazer um gol para voltar, a atmosfera ia mudar totalmente, voltar para o jogo. Infelizmente não conseguimos, perdemos muitas chances, isso através de detalhes, um capricho um pouquinho maior de finalização, mas são situações de futebol. Nós temos que pensar que nós podemos e temos condições de ir para Goiânia e buscar os 3 pontos. Alan, boa noite. Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. Você chegou aqui na última rodada do primeiro turno, né? Foram 6 vitórias, 2 empates e 8 derrotas até então. Se pegasse esses números e colocasse no começo do campeonato, o Guarani hoje não estaria na zona de rebaixamento. Também foi responsável pela primeira vitória do Guarani fora de casa, venceu o derby, mas também tiveram resultados muito complicados. Queria que você fizesse uma avaliação de todo o seu trabalho até aqui no Guarani na Série B. Boa noite. Um trabalho difícil, que nós sabíamos desde a minha chegada que não seria fácil, né? Nós viramos o turno com 11 pontos. Um aproveitamento muito abaixo. Talvez, mesmo não sendo o aproveitamento que eu vislumbrava no segundo turno, ainda é um aproveitamento que não traria risco, né? Que não traria problema. Nós tivemos aí, depois do jogo da Ponte, se não me engano, a 2 pontos de entrar num G4, se fosse um início de competição. Então, é uma competição muito difícil, né? É difícil você manter uma sequência de vitórias, de 3, 4 vitórias. Não é fácil. A gente sabe que, nesse momento, principalmente no segundo turno, as equipes se reforçam. Ele é muito mais difícil que o primeiro. A gente fez bons jogos, né? Eu acredito que, em momento nenhum, nós deixamos de competir, nós deixamos de ter uma postura agressiva, de buscar o gol. Infelizmente, você acaba carregando uma carga emocional do que foi feito no primeiro turno. Mas, diariamente, a gente vem dando moral para os atletas, vem cobrando, vem incentivando, e a gente acredita ainda que só depende de nós para a gente sair dessa situação, até porque o caminho que vai nos levar a sair dessa zona de rebaixamento, ele inclui alguns jogos que, de repente, nós vamos enfrentar alguns adversários que já não vão ter tanta ambição na competição, ao contrário dos nossos adversários diretos, que têm muitos confrontos diretos, que têm confrontos contra times que estão brigando pelo acesso. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, que sirva de motivação para nós e que a gente lute e honre até o último minuto a possibilidade da gente se manter na Série B. Boa noite, Alan. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Alan, um apanhado de tudo que você disse, né? Você cita as lesões
principalmente do meio para frente, fala também da dificuldade com alguma falta de qualidade em algum momento, jogador que não está performando, e agora fala do segundo turno, como os clubes se reforçaram, né? Você chega no começo da janela praticamente na abertura da janela de transferência, né, um pouquinho depois. Primeiro eu queria saber, a primeira pergunta, como você participou da montagem do elenco, se você teve a oportunidade de pedir atletas, se foi atendido nesse pedido. E ainda sobre isso, o Pastana deu uma entrevista na sexta-feira dizendo que os atletas que ele contratou estavam performando. A gente não tem visto isso dentro de campo e também alguns atletas sequer estão sendo utilizados. Se esses atletas estão performando, é o Alan Al que não está querendo escalar esses atletas para jogar, ou de repente essa performance está sendo num treino de uma outra maneira que a imprensa e a torcida, no modo geral, não está conseguindo enxergar, Alan? Boa noite. Eu vejo que a montagem do elenco, quando eu cheguei, ela já estava em andamento, a gente participou de algumas situações. O mercado, muito difícil mesmo, não só pela disponibilidade, mas pela questão financeira. Quando você abre uma janela de segundo turno, inflaciona de uma maneira incrível. Jogadores que, de repente, eram oferecidos no começo da temporada, triplica o valor para você contratar. Fora isso, equipes que têm um poder financeiro muito maior do que o nosso. Nós fomos, através do nosso departamento de análise, através até de profissionais que não estão mais aqui, fomos assimilando algumas contratações e dentro daquilo que a gente conhecia, a gente podendo sugerir, mas as sugestões nossas fugiam um pouquinho do nosso orçamento. Em relação à performance, eu posso dizer que foram dadas oportunidade a todos os atletas, praticamente. O campo fala, não é uma frase minha, mas é muito notório. Se nós estamos atrás de situações, de alternativas, de buscar soluções, é porque aqueles atletas que nós acreditávamos que poderiam fazer a diferença, infelizmente, não vivem um momento bom. Isso faz parte do futebol e não é responsabilizar a B ou C, é a realidade. E fora isso, nós perdemos em setores de lado de campo, de extremos, de beiradas, como eu costumo falar, perdemos 3, 4 jogadores de uma vez só. Jogadores que vinham fazendo a diferença. Um Ayrton, um Marlon, que vinha sendo uma maneira da gente ter uma alternativa de alguém encostar com o Luan para poder jogar e não só com o Caio. Jogadores que de repente caíram de rendimento. Então são situações que fogem do nosso controle e que a gente procura buscar alternativa no dia a dia. Mas eu te garanto, sem dúvida nenhuma, que ninguém está sendo injustiçado. Eu acredito que isso é fundamental. Jogar bem, jogar mal, a escolha minha por A, por B, muitas vezes ela é pela necessidade que o jogo pede, pelo adversário e pela circunstância de que nós temos na mão. Não é criticar o que foi contratado, quem estava aqui, mas é o momento. Momento, às vezes, que não corresponde às nossas expectativas. Então, cabe a mim, como treinador, assumir a responsabilidade, que é normal, faz parte da função do treinador. Às vezes você coloca um jogador que, de repente, não é a primeira opção do torcedor, mas é o que nós temos ali para poder tentar uma reação durante o jogo. São situações que exigem você deixar de se proteger para você tomar uma decisão pensando numa vitória, pensando numa maneira diferente de você conseguir reverter uma situação. Então, eu vejo dessa maneira. Eu te falo que a participação que a gente pôde dar, a gente contribuiu, fugiu um pouco a questão financeira, a questão de mercado, de disponibilidade, e eu te garanto que nenhum jogador está sendo injustiçado, porque a gente tem o elenco, tem o dia a dia, tem o nosso trabalho. Você percebe na atitude dos jogadores que eles concordam, na maior parte do tempo, com aquilo que a gente faz. Beleza? Boa noite.